Olá, destemida! Seja bem-vinda a mais um devocional sobre o livro de Salmos. A gente vai estar falando sobre os Salmos dentre o 71 ao 80 e eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Pai, quero te louvar, Senhor, pela tua palavra fidedigna, cheia, Senhor, de verdades para as nossas vidas. E nós queremos nesse momento receber da tua palavra, receber a afirmação, receber a consciência de filiação, de identidade no Senhor. Que em nome de Jesus nós sejamos tocadas, renovadas pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito nesse momento. Nós te honramos, Pai, e abrimos o nosso coração para que o Senhor ministre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? O tema do nosso devocional hoje é Protegidas desde o ventre. Nós escutamos muito no meio cristão falar sobre um chamado, um propósito que nós carregamos e que de fato Deus ele já nos criou para esse propósito. Então nós não recebemos o propósito, nós nascemos com ele, para ele. Por isso que a vontade perfeita de Deus, ela se manifesta em nós quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós obedecemos às direções de Deus. Mas hoje eu quero te falar, sendo inspirada por esse livro maravilhoso de Salmos, sobre que também, desde o ventre da nossa mãe, desde antes de nós darmos o nosso primeiro chorinho, antes mesmo da nossa mãe ver os nossos olhinhos, nós já somos protegidas e guardadas por Deus. Aleluia! Sabe, eu gosto muito, né, de ser uma filha mimada por Deus. Eu tive uma criação, fui mesmo, né, ensinada, criada na minha infância com muito dengo, muito mimo, porque eu sou filha caçula e eu tive isso. E hoje eu posso ver em Deus todo esse mimar, todo esse cuidado, esse amor de presença mesmo com a minha vida. E como é bom saber que hoje eu tenho um pai, o meu pai biológico, ele já não está mais comigo, ele está com o Senhor, mas eu tenho um pai espiritual, eu tenho um Deus que é meu pai e que ele jamais morre, ele não tem essa limitação natural de ter um fim aqui nessa terra. Ele está comigo para sempre. E na sua palavra, no livro de Salmos, ele vai falar sobre isso, sobre desde o ventre, quando nós ainda éramos um embrião no ventre da nossa mãe, ali nós já éramos protegidos, assistidos por Deus. E é maravilhoso ter um propósito, descobrir o que nós nascemos para fazer. Mas eu também acho maravilhoso saber que desde lá nós já somos protegidos e guardados por um Deus que está olhando para nós, ainda quando a gente nem falava, nem pensava, quando não era nada, era uma semente. Deus, ele já nos protegia. Então, aqui em Salmos, número 71, e no verso 6, vai falar exatamente isso. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. Meu louvor será para ti constantemente. Sabe, a consciência do salmista de saber que lá no ventre da mãe dele, antes dele sair, antes de Deus poder conceder que ele conhecesse o mundo externo, como cada um de nós, esse salmista ele reconheceu que Deus já o sustentava, que Deus estava o mantendo. O que é ser um sustento? É quando você vê alguém caindo, tropeçando, tá andando com você e você puxa aquela pessoa e sustenta ela para que ela não caia, para que ela não se machuque. O próprio Deus, ele é o nosso sustento, aquele que nos mantém de pé, que nos protege desde o ventre da nossa mãe. E o salmista fez questão de exaltar isso. E essa consciência nos traz essa confiança de cuidado. Sabe, ainda que a gente tenha um risco, um perigo, que passe pelo vale, como fala, da sombra e da morte. Algo ruim, algo desafiador. É tão importante nós sabermos, ainda que isso esteja acontecendo, eu sou protegido. Deus esteve comigo desde o ventre da minha mãe e está comigo hoje. Ele é o nosso sustento, aquele que não nos deixa cair, aquele que nos mantém de pé. Aleluia, sabe? Existem momentos que nós percebemos que já estamos um pouco desanimados, já estamos cansados,
mas é tão importante a gente dizer, a gente desenvolver essa consciência. Eu posso estar cansado, mas Deus tem me sustentado, por isso eu estou de pé. Aleluia! Então o salmista ele fez isso, ele enxergou e ele enfatizou que desde o ventre da mãe dele, ele foi sustentado, protegido por Deus. Eu não sei se você é mãe ou já passou por essa experiência, mas quando a gente tem o nosso bebê no nosso ventre, a gente fica querendo, né, demais fazer os exames, fazer a eco que a gente chama, poder ouvir o coraçãozinho do bebê. A gente fica tão emocionada, se o cônjuge está acompanhando ou alguém junto, a gente chora, se derrete, porque é uma impressão, né, natural da vida que a gente já sabe que está ali, mas não consegue ver. Daqui a pouco começa a mexer e a gente percebe que é algo que depende tanto da vida da mãe, né, para se alimentar, para crescer, para poder se desenvolver e depois ser apresentado ao mundo externo. E aí então começa a desenvolver tantas coisas, né, para o seu crescimento, para a sua maturidade, tanto física como mental. E saber que Deus ele está envolvido com tudo isso é tão maravilhoso, porque nunca um homem natural poderia criar um mecanismo, né, uma natureza total de um ser humano que é inexplicável. A formação, né, você como mulher poder gerar uma vida e aquela vida do nada começar a existir com perfeição, cada órgão, cada, né, é realmente fantástico, mas saber que Deus está assistindo tudo isso é segurança para nós. Porque Deus, ele é um Deus que se envolve, ele sustenta a nossa vida desde sempre. Nós nunca estaremos sozinhas. A gente precisa muito dessa consciência, né? Uma vez eu escutei uma ministração e depois eu fiz alguns testes, falei com meu filho, com algumas pessoas, né? O que que um filho espera de um pai? Um filho que cresce e começa a tomar as suas decisões. O que que ele espera de um pai? Eu escutei isso numa ministração e isso me chamou a atenção, falei até com o meu filho sobre isso. E eu perguntei para ele e escutei. Aí coincidiu a resposta. O que um filho mais espera de um pai, de uma mãe, quando ele sai de casa e toma suas decisões, é saber que se alguma coisa der errado, o pai e a mãe estarão ali para receber ele de volta. E sabe, a casa do pai e da mãe, mesmo que seja para nós, pessoas naturais, um lugar físico, em Deus é um lugar espiritual, mas a gente vai usar o meio natural para a gente entender o princípio. Um filho que sai de casa, ele sabe que ele vai enfrentar muitos desafios, ele vai amadurecer, vai desabrochar, seja na sua vida profissional, seja num casamento, num relacionamento. Ele vai enfrentar muitas coisas que ele nunca viu. Mas saber que o pai e a mãe estão ali e que se alguma coisa acontecer, eles vão ter para onde recorrer e voltar, é segurança para a vida. Você forma um ser humano, um filho muito mais seguro de si, com uma saúde emocional muito melhor quando ele tem essa segurança. E sabe, saber que Deus, ele sempre tem um lugar que nós podemos nos refugiar, porque ele é esse lugar, é segurança para nós. E saber que como filhos de Deus, desde o ventre da nossa mãe, existe esse lugar de sustento e proteção. Que quando alguma coisa não der errado, se nós não formos guiados em algum momento, se alguém nos desapontar, a gente tem para quem recorrer, tem uma casa para voltar. E eu quero ler com você aqui no verso 3, ainda do número 71, que diz: "Sê minha habitação forte, a qual eu posso recorrer continuamente, desde um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha salvação. Sê tu minha habitação forte." O desejo do salmista era que Deus fosse a sua habitação. É ter essa consciência de que se eu precisar voltar para algum lugar, eu tenho um lugar para mim voltar. E meditando sobre isso, eu me lembrei da minha vida. Nós
Tínhamos uma casa que nós compramos uns 6 anos depois do casamento, e essa casa a gente fez questão de comprar ainda perto da casa da minha mãe, né, dos meus pais. E a gente comprou essa casa bem pertinho da casa da minha mãe, porque era uma segurança ter ela ali perto, né, ter a minha família ali perto. E nós fomos chamados para estudar em Belo Horizonte, saímos, alugamos a casa, tivemos que morar em outro lugar. Depois nós fomos morar em Caxias pelo ministério e saímos e deixamos a nossa casa lá. Mas por todos esses anos, eu acredito que aí uns 10 anos, uns 10 anos mais ou menos, eu resisti muito em vender a casa, porque para mim representava uma segurança. Se alguma coisa der errado, se alguma coisa não der certo, eu tenho a minha casa perto da minha mãe, e lá eu posso me refugiar, eu posso recomeçar. Enfim, representava esse lugar de habitação, de segurança para mim. Mas chegou um momento que eu percebi que era hora da gente fazer uma tenda, fazer uma casa em outro lugar. E graças a Deus o Senhor nos concedeu e hoje nós somos muito felizes aqui em Bento Gonçalves. Mas o que eu queria dizer com isso, o que eu quero dizer com isso, é que esse lugar representa algo muito importante para nós. Então talvez você está me assistindo e você pensou, mas eu não tenho isso dos meus pais naturais. Eu não tenho neles essa segurança, porque eles dependem de mim. Porque quando eu vou para a casa dos meus pais, eles não me querem lá. Ah, os meus pais me abandonaram, nem querem saber de mim. Ah, quando eu procuro os meus pais, eles só sabem me sugar, só eles que querem. Eu não tenho um porto seguro nos meus pais. Mas eu quero te dizer, Deus, ele desejou ser essa habitação forte para nós. E ainda que naturalmente a gente não tenha, em Deus nós temos. Porque Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós e para nos fazer a sua própria casa. E hoje Ele habita em nós. Então nós somos a habitação do Senhor. É como se esse lugar estivesse tão em nós que Ele não tem como sair de nós. Ele vem morar em nós, independente de onde estivermos. Independente se você está viajando para um país exterior, se você foi morar fora, se os seus pais estão a quilômetros, dias de distância de você. Deus, ele quis ser a sua casa permanente, onde geografia não nos separa mais. E você tem um refúgio, você tem um lugar de segurança em Deus. E eu quero que você leia comigo sobre isso aqui no número 73, porque a parte de Deus, Deus fez. Ele nos fez a sua casa, ele nos deu esse lugar e desde o ventre da nossa mãe ele nos sustenta. Mas nós precisamos também desejar estar nesse lugar, buscar a sua presença e desejar a vida, a presença, poder ser influenciado pelos atributos e pela presença de Deus nas nossas vidas. E aqui o salmista falou no número 73, no verso 23, 24 e 25. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela minha mão direita. Tu me guiarás com teu conselho. Depois me receberás em tua glória. Aleluia! Ele está nos guiando aqui nessa terra, nos aconselhando. O Espírito de conselho, o Espírito Santo está dentro de nós, nos guiando pelo testemunho, pela voz. Ele está nos guiando, nos dando conselho aqui, até que nós venhamos a estar com Ele na glória eterna. Que coisa linda! E no verso 25, quem tenho no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Você hoje pode dizer isso para o Senhor. Não há quem eu deseje mais do que o Senhor. Eu estava meditando sobre a vinda do Senhor ontem e me veio um exemplo e eu quero compartilhar com você. Nós estamos prestes a viajar de férias e a gente deseja o ano inteiro essa semana de férias, praia, brincar, aproveitar. E ontem a gente estava no culto e cantando sobre a vinda do Senhor e me veio essa impressão, desejo de me encontrar com Ele, de poder estar ali continuamente, né, nesse ambiente, desejando vê-lo, desejando estar na eternidade com o Senhor.
E aí Deus me levou para minha adolescência. Quando os pregadores falavam, né, você deseja a vinda de Jesus, e eu comigo pensava, não, eu quero casar antes. A gente dizia sim, mas lá dentro eu queria casar, eu queria ter filho. Eu pensava assim, ai meu Deus, eu quero que tu venha, mas eu quero tanto casar, eu quero tanto ter filho. Eu queria, mas não queria, né? Mas hoje eu estava ali ontem no culto e o Senhor me trouxe isso. Hoje eu quero muito essas férias, eu quero muito ver meus filhos casarem, eu quero ter netos, eu quero ver muitas coisas com intensidade, mas eu quero muito mais desejar vê-lo e estar com ele. E o Senhor compartilhou no meu coração. Isso é a maturidade. Quando nós somos meninos, nós precisamos das coisas naturais, nós queremos o que é imediato. Mas quando nós nos tornamos maduros espiritualmente, quando o nosso relacionamento com o Senhor se torna maduro, nós passamos a desejar Ele, a presença dEle, mais do que qualquer outra coisa. E sabe, nós vamos fazer outras coisas, mas o nosso coração tem como prioridade, desejo, anseio, a presença manifesta, estar com Ele, relacionar com Ele. E aqui foi o que o salmista falou: quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem eu deseje mais que a ti. Que nós possamos hoje dizer isso ao Senhor. Pai, eu tenho vivido coisas boas, eu quero viver, mas se o Senhor vier, eu te desejo mais do que qualquer outra coisa. Amém? E aqui eu quero encerrar falando com você sobre o poder que nós temos de levar isso. De fato, desde o ventre da nossa mãe, nós somos sustentados pelo Senhor. Como disse aqui o salmista, ele tem nos guiado por conselhos até que ele nos receberá na glória. E nós aqui temos uma missão que desde o ventre carregamos, de levar essa mensagem, de levar o Deus, o Pai, essa mensagem às próximas gerações. Sabe, Jesus já fez o papel dele e hoje nós vamos levar o nome de Deus, o nome do nosso Pai para as próximas gerações. E isso recaiu sobre nós e que nos nossos lares, que nos nossos convívios nós possamos proclamar: eu tenho um lugar de segurança, eu tenho um Deus, eu posso te apresentar esse Deus. E com as nossas atitudes, com os nossos princípios, nós possamos mostrar quem de fato Deus é. Porque de fato, desde o ventre da nossa mãe, desde antes de nós conhecermos o mundo externo, Ele já nos sustentava. Ele é digno de que nós, como filhos, possamos mostrar às gerações que Ele é Deus, Ele continua o mesmo. E aqui eu quero ler com você no número 78, verso 3. Eu gosto muito desse tema, né? O poder geracional, o poder que nós carregamos de passar para os nossos filhos e para aqueles que estão à nossa volta e contar que existe um Deus que ama eles e esse Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqui, número 78, verso 3, vai falar sobre isso. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Eu não sei se você também teve esse exemplo de pais, avós ou tios, mas se você conversa com as pessoas, com os filhos de Deus, sempre existe um testemunho. Ah, minha tia orava por mim. A minha avó orava por nós, fazia culto na nossa casa. A minha mãe orava por mim, para que hoje eu estivesse aqui. É o poder de passar para a próxima geração o nosso Deus, a história dele, quem ele é. E no número 79 e verso 13, vai falar também sobre esse poder de passar para a próxima geração. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Aleluia! Quantos de nós temos aí canções que nós cantamos, que as gerações passadas declaravam, cantavam, e através dessas canções nós conhecemos, temos conhecido e outros têm conhecido quem Deus é. Aleluia! Ele é esse Deus que é o mesmo e que desde o ventre da nossa mãe tem nos sustentado e Ele continuará nos sustentando porque Ele é fiel
Nós temos um lugar de proteção e segurança nele. E eu quero deixar essa palavra para você. Você que é uma destemida, ande sustentada pelo Senhor. Nada vai te derrubar, nada vai te paralisar, porque o Deus que te sustenta é fiel, Ele é o mesmo. Desde o ventre da sua mãe até hoje, e assim Ele será. Você é destemida, seja ousada para proclamar para as gerações que Deus é bom, Ele vive e reina, e Ele é por nós. Seja abençoada na prática dessa palavra e até o próximo devocional.